Olá, eu sou Clébia Saraiva e o vídeo de hoje é sobre o que o psicólogo criminal faz. Primeiro, é bom definir o que é psicologia criminal para quem ainda não sabe. A psicologia criminal ela é chamada por alguns autores de psicologia do crime, criminologia clínica, psicologia da delinquência, e só por esses títulos já dá para perceber quais são os objetos de estudo, que é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Essa é a definição mais ampla possível e aqui engloba tudo que o psicólogo criminal pode fazer. Por exemplo, as pessoas acham que ela é só sobre o crime e o criminoso, mas agora vocês sabem que o objeto de pesquisa também é a vítima e o controle social. E um dos mecanismos de controle social é a polícia. Então veja como está abrangente essa definição e a quantidade de coisas que o psicólogo pode fazer, como por exemplo, trabalhar na polícia com clínica dos policiais ou como psicólogo organizacional da instituição policial. Então veja que não é só focado no crime e no criminoso, mas também em muitas outras pessoas que podem se beneficiar do estudo da criminalidade, da violência, como prevenir, como tratar e até como prever um comportamento. Então, agora que vocês já sabem quais são as definições, a gente pode falar sobre o que o psicólogo criminal faz. E por isso, eu vou dizer a vocês aqui três etapas, três áreas do crime que vocês podem ter interesse. E a primeira é o inquérito policial. É a primeira fase de um processo criminal. Então, quem tem mais interesse na área investigativa, na área policial, da psicologia policial, ou na psicologia investigativa, criminal profiling, vai preferir essa atuação que é investigação. O inquérito policial, eu vou tentar aqui falar da forma mais leiga possível para todos entenderem. O inquérito policial é quando acontece um crime, vamos falar, por exemplo, de um assassinato. Uma pessoa morreu, está lá o corpo, o delegado vai lá preservar o lugar e depois chama os peritos criminais. Então, se o psicólogo for perito criminal, ele vai ali no local do crime investigar para tentar responder duas perguntas. Se um crime aconteceu, é claro que aconteceu, está lá uma vítima, fatal, e quem foi a pessoa que cometeu. Então, eles usam de criminalística para tentar desvendar esse crime. Se o psicólogo for perito criminal, ele trabalha com isso, com investigações. O psicólogo ele pode trabalhar mais na questão subjetiva do crime, por exemplo, os motivos. Por exemplo, se você não sabe se ali foi um suicídio ou um acidente, ou foi realmente um assassinato, o psicólogo pode ser chamado para fazer autópsia psicológica. Quer ver os elementos mais subjetivos para saber se aquela pessoa ela realmente se suicidou ou se foi outra coisa, um acidente ou um homicídio mesmo. Então, já vimos aí que o psicólogo pode trabalhar com investigação, mas isso é muito raro e não quer dizer que vai trabalhar só em casos seriais. Por exemplo, no assassino em série, eu preciso que vocês tirem isso da cabeça, porque são raros esses casos, então é mais crimes mais comuns, por assim dizer. Assassinato, tipos de violência sexual, violência familiar, infanticídio, entende? E o psicólogo ele também pode trabalhar na clínica com a polícia. Por exemplo, ele pode fazer concurso para a polícia civil, militar, federal e trabalhar com a clínica dos policiais para prevenir a violência, porque o trabalho dos policiais afeta muito eles. Por exemplo, eles podem matar uma pessoa, eles podem ver tantos casos, por exemplo, de violência sexual que ficam abalados. Por causa do dia a dia, eles vão ficando com um estresse pós-traumático. É mais ou menos isso, por causa da quantidade diária de casos
eles ficam afetados, então o policial pode passar pelo psicólogo da própria instituição, questão de saúde mental mesmo. E também pode ter vaga para psicólogo organizacional. Aí você pensa, o que é que tem a ver psicologia organizacional com psicologia criminal? Tudo. Porque o psicólogo lá, ele vai trabalhar para o melhor funcionamento da organização policial que trabalha com investigação. Então, se tudo funcionar bem, tem mais chances de uma investigação terminar da melhor forma possível. É como que tudo vai estar funcionando melhor. Tem tudo a ver com psicologia criminal, porque você já viu que não é só casos de crime ou trabalhar com um criminoso. Também tem essa parte mais das instâncias de controle e a polícia faz parte delas. Então, aí na polícia, só na polícia civil, militar, federal e técnico-científica, que é a perícia, às vezes é separada da polícia civil. Então veja quantas possibilidades aí de se trabalhar com investigação com clínica organizacional. Tudo isso na fase do inquérito, lá na instituição que faz as investigações. Agora vem a segunda fase. Vamos supor que conseguiram dizer que houve crime e que tal pessoa foi quem cometeu esse crime. Se tudo correr bem, o processo pode começar na justiça. Então, agora vamos para a vara criminal do Tribunal de Justiça. Aqui é para quem gosta mais do contexto forense, de atuar nos tribunais. Pode trabalhar tanto no Tribunal de Justiça como no Ministério Público, na Defensoria Pública, porque são instituições que estão sempre trabalhando bem próximas. Então, é um contexto mais forense mesmo, de ir no tribunal e tudo. E aqui é a vara criminal. Então, quais são as dúvidas que são levantadas lá para o psicólogo atuar? Geralmente é se a pessoa é inimputável, semi-imputável ou imputável. Se essa pessoa pode responder criminalmente pelo crime, porque uma pessoa que tem transtorno mental, que não consegue compreender a licitude de um fato e ela comete esse fato mesmo sem saber, ou se ela não pode se controlar, por exemplo, se ela está numa situação de crise, então ela vai e comete um crime, esses fatores podem fazer com que ela não responda completamente ou não responda nada pelo crime. Vai sair impune? Não é essa a questão. É a questão de dar o melhor tratamento para a pessoa. Porque se ela, por exemplo, está numa crise e comete um crime, ela precisa passar por um tratamento antes de voltar para a sociedade. Então, ela pode ir para a medida de segurança, receber um tratamento, por exemplo, até hospitalar, ambulatorial. Então, é para o melhor benefício da pessoa. Lá na prisão, por exemplo, ela pode não receber esse tratamento psiquiátrico que ela precisa. Então, o psicólogo vai trabalhar nessa questão da inimputabilidade para definir ela junto com o psiquiatra. É uma perícia neuropsicológica bem mais completa para complementar o laudo psiquiátrico, a perícia psiquiátrica, por exemplo. Então, aí uma questão, inimputabilidade. Tem outras mais? Tem, por exemplo, no caso em que uma mãe no estado puerperal mata o filho, o psicólogo também pode ajudar a caracterizar esse estado puerperal. Ou casos de abuso sexual ou violência familiar mesmo, contra criança, mulher, pessoa com deficiência, idoso, que são pessoas mais vulneráveis, que têm até estatutos próprios ou leis próprias para proteger mais essa vulnerabilidade. Então, o psicólogo também pode trabalhar com esses casos lá na vara criminal. Na vara da infância e juventude, se é um adolescente que cometeu um ato infracional e, por exemplo, vai receber, pode ir até para o estabelecimento, que é trabalhar com socioeducação. Se você quer trabalhar com um adolescente infrator, é socioeducação. Mas primeiro passa lá na vara da infância e juventude, mas também tem a instituição separada, que são as secretarias de socioeducação, que você pode fazer concurso para isso também. Aqui a segunda etapa, primeiro inquérito, depois o processo penal.
Agora vamos para a execução da pena. Vamos supor que o processo correu completamente e uma pessoa foi condenada. Para onde ela vai? Vai para o estabelecimento prisional e lá o psicólogo pode trabalhar tanto com clínica, com psicoterapia individual, em grupo, pode realizar vários projetos visando a ressocialização, que é um termo que muitos não gostam de usar, mas é mais ou menos isso, é trabalhar para que aquela pessoa possa voltar para a sociedade, ser reinserida. Então tem todo um tratamento que o psicólogo pode fazer lá dentro. E na vara da execução penal lá do Tribunal de Justiça, tem uma questão que é, por exemplo, o exame criminológico, que é o exame de personalidade, que é as penas alternativas, qual a melhor pena para a individualidade daquela pessoa. Então, veja quantas possibilidades o psicólogo tem na investigação, no processo ou na execução da pena. E tudo isso é o que o psicólogo criminal pode fazer. Mas aqui geralmente eu falei sobre o concurso, mas também tem outras duas formas. Não é só concurso, ele também pode trabalhar sendo autônomo. Ele pode trabalhar realizando perícia judicial, no caso perícia psicológica, já que ele é um psicólogo. Ele pode trabalhar com assistência técnica, ele pode dar consultoria ou assessoria para delegados, para advogados, para juízes, em casos de crime que chamam muita atenção e as pessoas não sabem responder. E geralmente o psicólogo pode dar uma explicação, o psicólogo criminal pode dar uma explicação mais profunda sobre o crime, sobre aquele caso individual. Então ele pode ser chamado para dar consultorias para um delegado, para o juiz, para advogados, quando levanta dúvidas. E também pode trabalhar na clínica particular. O que é que tem a ver clínica? A gente já viu, trabalhar com saúde mental, trabalhar com prevenção. Por exemplo, uma criança ou um adolescente pode ser encaminhado pela escola. A escola pode procurar os pais e dizer, passe seu filho por um psicólogo, porque ele está com tal e tal questão aqui na escola. Então, a gente pode trabalhar com prevenção, a gente pode trabalhar com intervenções clínicas, né, na violência, por exemplo. E não só no crime, né, no criminoso, mas a gente pode trabalhar com vítima também na clínica. Você pode receber vítimas na sua clínica, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres, idosos. Veja as possibilidades de se trabalhar também como autônomo. Não é só concurso, mas é claro que as duas opções são complicadas, não vai ser fácil nenhuma. Passar no concurso pode ser difícil, eles podem demorar a acontecer, pode ter poucas vagas, pode não ter nenhuma vaga e você ter que esperar mais. E trabalhar sendo autônomo também tem suas dificuldades. Você tem que escolher o seu difícil, com o que você se vê trabalhando, onde você se vê trabalhando. Tem gente que gosta mais de trabalhar com questões investigativas e tem gente que se vê mais imaginando trabalhando em penitenciárias. Então, ou tem gente que gosta mais do contexto forense mesmo, então vai trabalhar nessa intersecção entre psicologia criminal e forense lá no Tribunal de Justiça, na vara criminal de execução penal. Então, se você quer decidir onde trabalhar, pense onde você se imagina, com que tipos de caso. Aqui eu estou falando especificamente do criminal, então é só casos de crime. Tem pessoas que gostam também de casos de família, casos de infância, de guarda, essas questões. Então seria mais jurídico, seria englobando outros casos. Aqui eu estou falando especificamente de psicologia criminal, investigativa e penitenciária, psicologia policial, são muitas opções. É isso que o psicólogo criminal pode fazer, dependendo do contexto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.